Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje eu vou ensinar para vocês uma oração que é considerada o mais poderoso exorcismo que existe. Você deve rezá-la quando você sentir medo, à noite, antes de dormir, para afastar os maus espíritos, para proteger a sua casa, proteger as pessoas que você ama, quando você estiver andando sozinho em algum lugar perigoso, enfim, sempre que você precisar. Ela não é muito conhecida aqui no Brasil, mas nos outros países ela é muito difundida por toda a Ásia, Europa e América Latina também, principalmente nos países que falam espanhol. Existem até estudos feitos sobre essa oração. Fique comigo, é logo depois da vinheta. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente ainda, uma amiga me ensinou esta oração. Na época eu não sabia que se tratava de uma oração tão poderosa, mas essa oração sempre serviu muito bem. Eu sempre uso essa oração com muito sucesso desde aquela época. Naquela época a gente era menina ainda, éramos sacerdotisas wiccanas e a gente sempre se metia em encrenca com os maus espíritos. Porque a gente tinha mania, né? Uma hora entrava no cemitério de noite, outra hora ia na encruzilhada, outra hora a gente estava fazendo aquela brincadeira do copo, ou então evocando espíritos na tábua Ouija e acabava sendo obsediada, sendo perturbada por esses espíritos. Então um dia essa amiga minha me ensinou essa oração que ela disse que foi a avó dela que ensinou. Naquela época a avó dela e a mãe dela faziam parte de uma ordem que era chamada de Amazonas Cruzadas. Essa amiga minha era espanhola e vivia aqui no Brasil, mas depois ela foi embora. E depois de alguns anos eu comecei a viajar com o Francisco. A gente sempre viajou muito em busca de magia, de conhecer, né, esse lado místico, cultural dos outros países, buscar magia por toda parte, a gente já foi. Então, quando a gente começou a viajar para países aqui mesmo da América Latina, como Peru, México, Argentina, Uruguai, a gente percebeu que eles usavam com muita frequência essa oração e que ela era tradicional nesses outros países. Em alguns países ela é cantada na Quaresma, cantada no Natal, ensinada nas catequeses. As pessoas usam ela para os mais diversos fins, como proteção, para afastar inveja, para afastar o olho gordo, para benzer a casa e até mesmo para fazer adivinhações olhando num copo com água uma vela acesa enquanto faz essa oração. Ela é bastante simples, mas eu quis falar um pouco sobre ela, porque senão você vai dar a mesma atenção que eu dei há anos atrás, nenhuma, porque ela parece simples demais. Mas então, devido a isso, toda essa tradição em torno dessa oração, eu resolvi fazer uma pesquisa. Encontrei alguns documentos na internet. Esses documentos estão em espanhol, mas eu vou deixar o link aqui para você poder averiguar. Tem até um vídeo que eu vi aqui no YouTube mesmo, pessoas cantando nessa oração, e eu achei muito interessante. Eu vou deixar aqui as referências para que vocês compreendam a importância dessa oração. Eu descobri que essa oração é conhecida também em Portugal, só que eu não encontrei nenhuma versão em português dela. Então a versão que eu vou trazer aqui hoje para vocês é a versão conforme eu aprendi espanhol, que eu mesma traduzi, vou traduzir para o português para vocês. Mas isso não faz a menor diferença, porque o Francisco fala ela em português e também tem resultados excelentes da mesma forma que eu que rezo ela em espanhol do jeito que eu aprendi. Neste documento que eu encontrei, tem algumas coisas que eu achei muito importantes. Por exemplo, tem o depoimento de um professor chamado Aurélio Macedônio Espinosa, que é um pesquisador que disse que essa oração tem origem no século V a.C. e que ela provém da língua persa. Que essa oração era diferente, logicamente, a princípio, mas depois, a partir desta oração da língua persa, surgiram outras que são parecidas, né, e adaptadas para as mais diversas religiões, como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o budismo, e ela foi se espalhando por toda a Europa, por toda a Ásia, até a América. Segundo o folclorista chileno Ramon Hermínio Laval, esta oração em forma de conjuro seria o súmum da virtude e do poder contra toda classe de perigos, doenças e males, e seria um conjuro irresistível contra todas as potestades infernais. Esta oração é conhecida por muitos nomes: as 12 palavras santas, as 12 palavras da fé, as 12 palavras retorneadas, as 12 palavras redobladas, que foi como eu aprendi que seria em português as 12 palavras redobradas ou repetidas, porque ela trata de uma repetição, que na verdade não são 12 palavras, mas sim 12 frases.
Este documento parece ser parte de um livro que foi publicado em 2013 pelo autor Juan Ortega, de Madrid. Ele faz uma análise profunda dessa oração e explica o porquê que essa oração contém em si muito poder. Ele diz que o poder dessa oração está baseado em alguns fatores. O primeiro fator é a antiguidade, é uma crença muito antiga e, portanto, está carregada da fé das pessoas. Ela já tem uma egrégora alimentada, né? E então ela tem um poder natural em si. Além disso, ele faz uma análise também da oração, das palavras e da formação dessas palavras. Então, o segundo item que ele cita é a formação da frase. Ele diz que essas frases são carregadas de sentido proto-simbólico, ou seja, essas palavras já despertam um poder mental na gente, né? Dizendo em outras palavras assim mais simples. O terceiro item que ele considera importante é que cada frase dessa oração está associada a um número, e cada número tem um poder mágico, muito antigo também. Cada frase atribuído a este poder mágico de cada número aumenta mais ainda o poder da oração. E por quarto, ele diz que esses números associados a essa frase, essa repetição, formam cadeias de energias que vão sendo repetitivas e acumulativas de poder. O autor chama esse poder de poder mágico religioso. E eu não vou me estender muito nisso para não ficar muito longo. É importante vocês saberem disso, porque aí vocês vão entender, né, de onde que vem esse poder dessa oração e vão fazê-la com mais fé e com mais confiança de que vai dar certo. Ela é muito poderosa, mais poderosa que qualquer outra oração que eu já tenha feito, até conjuros de Salomão. Enfim, eu quero explicar tudo isso porque essa oração é realmente impressionante e ela não depende da nossa fé. E o Francisco, alguns anos atrás, eu ensinei esse conjuro para ele e ele não deu muita bola. Mas um dia ele estava sozinho e recebeu um ataque astral e fez oração e ficou impressionado com o poder da oração. Esse é um ponto que também é importante ressaltar, porque não é uma oração que depende da sua fé ou da fé da pessoa que você vai ensinar, e sim do poder que ela contém em si, pelo simbolismo que ela carrega, pela força que ela carrega nela mesma, só pela repetição das palavras mesmo. São palavras realmente mágicas. Na internet eu encontrei diversas versões dessa oração, mais ou menos parecidas com a que eu aprendi. Existem várias formas de você fazê-la. Pode ser sozinho ou pode ser acompanhado, porque ela trata-se de um repente, pergunta e resposta que vai se repetindo e vai aumentando cada vez mais, por 12 frases. E quando você terminar a oração, você vai se sentir limpo, você vai sentir que o ambiente está leve e que nada mais está te atacando. Isso eu posso garantir. Portanto, gente, já coloque esse vídeo aí no favoritos de vocês, compartilhem para quem você acha que precisa dessa oração, porque essa oração me foi compartilhada por uma amiga há muito tempo e fez muito bem para minha vida, me ajudou muito e eu espero que ela ajude muito vocês e que vocês também possam passá-la adiante e ajudar muitas pessoas para que a gente possa afastar todo o mal. Não adianta a gente afastar só da gente. Se ele estiver no nosso vizinho, o vizinho vai jogar o mal em cima da gente. Se estiver na nossa família, também vai nos atacar de algum modo. Então a gente tem que erradicar o mal. Vamos ensinar as pessoas. Deixa aí no favorito. Se você quiser também, toda noite a gente pode rezar juntos. Eu vou chamar o Francisco para rezar a oração aqui comigo e convido vocês também a fazer essa oração comigo agora, bem concentrado. Se você estiver precisando, você vai sentir que todo o mal vai se afastar da sua vida. Bom, pessoal, agora vamos começar a nossa oração, mas vamos fazer de maneira bem concentrada, pensando em cada palavra, vibrando, porque é como se fosse um mantra, tá? Amiga, diga-me a um. Amigo, eu não sou sua amiga, mas mesmo assim eu lhe direi: a uma não é nenhuma, e sempre a Virgem pura. Amiga, diga-me a dois. Amigo, não sou sua amiga, mas mesmo assim eu lhe direi: a dois são as duas tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A uma não é nenhuma, e sempre a Virgem pura. Amiga, diga-me a três. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi: a três são as três Marias, a dois são as duas tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A uma não é nenhuma, e sempre a Virgem pura. Amiga, diga-me a quatro. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi: a quatro são os quatro evangelistas, a três são as três Marias, a dois são as duas tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A uma não é nenhuma, e sempre a Virgem pura. Amiga, diga-me a cinco. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi: as cinco
são as 5 chagas. A 4 são os 4 evangelistas. A 3 são as 3 Marias. A 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 6. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. As 6 são as 6 velas. A 5 são as 5 chagas. A 4 são os 4 evangelistas. A 3 são as 3 Marias. A 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 7. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. As 7 são os 7 sacramentos. As 6 são as 6 velas. As 5 são as 5 chagas. 4 são os 4 evangelistas. 3 são as 3 Marias. 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 8. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. 8 são os 8 coros, 7 são os 7 sacramentos, 6 são as 6 velas, 5 são as 5 chagas, 4 são os 4 evangelistas, 3 são as 3 Marias, 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 9. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. A 9 são os 9 meses, 8 são os 8 coros, 7 são os 7 sacramentos, 6 são as 6 velas, 5 são as 5 chagas, 4 são os 4 evangelistas, 3 são as 3 Marias, 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 10. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. A 10 são os 10 mandamentos, 9 são os 9 meses, 8 são os 8 coros, 7 são os 7 sacramentos, 6 são as 6 velas, 5 são as 5 chagas, 4 são os 4 evangelistas, 3 são as 3 Marias, 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 11. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. 11 são as 11.000 virgens. 10, os 10 mandamentos. 9 são os 9 meses. 8 são os 8 coros. 7 são os 7 sacramentos. 6 são as 6 velas. 5 são as 5 chagas. 4 são os 4 evangelistas. 3 são as 3 Marias. 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 12. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. A 12 são os 12 apóstolos, as 11.000 virgens, 10 são os 10 mandamentos, 9 são os 9 meses, 8 são os 8 coros, 7 são os 7 sacramentos, 6 são as 6 velas, 5 são as 5 chagas, 4 são os 4 evangelistas, 3 são as 3 Marias, 2 são as 2 tábuas da lei por onde passou Moisés pela casa santa de Jerusalém. A 1 não é nenhuma e sempre é virgem pura. Amiga, diga-me a 13. Amigo, não sou sua amiga, mesmo assim eu lhe direi. Quem de 12 a 13 passa, só o inferno merece. Afasta-te, demônio! Esta oração você pode fazer assim, ou você pode acender uma vela. E se você achar que tem uma entidade ali, no local que você estiver, quando você disser afasta-te, demônio, você joga sal grosso com bastante força ali naquele local. Você vai ver que não vai ficar nada. Bom, pessoal, se vocês gostaram, deixa aí nos comentários que de repente a gente pode passar outras orações muito fortes como essa, outros exorcismos e benzimentos também que dão muito resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você volte todas as noites para orar aqui conosco, para afastar todo o mal da sua casa. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que precisarem de proteção. Se vocês gostaram, deixa um like aí para os magos e não esqueçam de assinar o nosso canal. E se assinar, acionar a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E venha fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. E na próxima segunda-feira, dia 3, tem ritual de abertura de caminhos e prosperidade para todos os membros em tempo real. Venha você também participar, vamos abrir todos os caminhos e afastar todos os demônios. Beijo da bruxa e até a próxima. Tchau, pessoal!